Grupo de Doutrina Espiritual, Irmãos Ariel e Abidiel. Somos irmãos em Cristo Jesus. Tema de hoje: o que se entende por milagres? Parte 2. Que a paz de Jesus esteja com o irmão. Antes de continuarmos a falar de milagres, devemos primeiro analisar de onde vem essa questão. Bem, a maioria de nós ouviu falar em milagres pela primeira vez através da Bíblia Sagrada. Se não lemos, alguém nos relatou o acontecido, mas todos conhecem. Assim, devemos ter em mente que foi destes livros, porque a Bíblia é uma coleção de livros, que surgiu no homem a ideia de milagre. Mas existem 2 pontos nos quais deveremos ficar atentos. O primeiro ponto é: de onde surgiram as Escrituras, em que região? E qual a origem das pessoas que as escreveram? O outro ponto é lembrar que milagre é apenas um fato, do qual é impossível ter uma explicação aceitável de acordo com as leis naturais. Vejamos então o primeiro ponto: onde os livros da Bíblia foram escritos e por quem? Sabemos que a Bíblia é um livro oriental, mais precisamente do Oriente Médio. Sabemos também que uma das características culturais daqueles povos é a fantasia, inclusive e principalmente em sua literatura. Temos vários exemplos: As 1001 Noites, Ali Babá e os 40 Ladrões, A Rosa Azul e assim por diante. Com a Bíblia isso não foi diferente, porque embora sejam inspiradas por Deus, foram humanos imperfeitos daquela região que as escreveram, inserindo em sua escrita e em suas compilações, vez após vez, as suas próprias ideias. Tanto isso é verdade que representaram, principalmente nas escrituras hebraicas, Deus tendo sentimentos humanos como vingança, ódio, ciúme, capricho, etc. Colocar Deus no mesmo nível que um humano é inconcebível. E estes costumes eram também usados na Índia, onde os deuses do hinduísmo, já antes da Bíblia existir, já apareceram com corpos e sentimentos humanos e cabeça de animal. Isso comprova mais uma vez a fantasia como peculiaridade da cultura oriental. Sendo assim, não é prudente considerarmos ao pé da letra, literalmente, tudo o que está escrito na Bíblia. Então existem fatos, e eu sei que é verdade, que não aconteceram da forma que foram relatados. O outro ponto é o fato de milagre ser um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis naturais. Mas agora eu lhe pergunto: o homem conhece todas as leis naturais? Já dissemos que não. Portanto, o que parece milagre, daqui a algum tempo não será mais. Quer ver um exemplo? As tábuas com os mandamentos de Deus. A Bíblia relata que Moisés subiu no Monte Sinai e ficou lá por 40 dias e 40 noites. Quando desceu, trouxe consigo 2 tábuas escritas com os mandamentos de Deus, isso segundo o próprio Moisés. Ele disse que o próprio Deus havia escrito sobre as tábuas. Hoje sabemos a forma como se deu todo esse acontecimento. O episódio das tábuas da lei nada mais foi do que uma psicografia. Não foi o dedo de Deus quem escreveu, mas o próprio Moisés, em transe espiritual, com um dos espíritos incumbidos desta tarefa, o qual lhe passou os mandamentos, para que aquele povo ignorante aprendesse a partir dali a viver em sociedade. Então, isso não foi um milagre, foi apenas o início da governabilidade de Jesus sobre este povo, no qual mais tarde ele reencarnaria. Compreendendo estes 2 pontos, será bem fácil entender todos os fatos que são relatados nas escrituras hebraicas e nas escrituras gregas. Nas próximas mensagens vamos analisar alguns deles, sem mistificação e fantasia, mas nunca esquecendo de que ao mostrarmos as verdades por trás dos acontecimentos, isso não tirará de forma alguma o mérito de Deus em sua forma de agir, pois Ele é a inteligência suprema que governa todos nós. E é esta inteligência
que possibilita o desenrolar desses fatos. Fique com o amor de Deus em seu coração e que Jesus, nosso Mestre, o cubra com a sua paz. Espírito Lúcius, Piracicaba, São Paulo, 9 de janeiro de 2016.